Capítulo 25, verso 12, Atos 25, 12. Vamos iniciar lendo até o verso 21. Atos 25, do 12 ao 21, na sequência do que nós lemos na semana passada. Para construirmos aqui o final desses anos de estado em Paulo ali em Israel. Momento que ele vai embora. Verso 12, diz assim a palavra de Deus: depois de ter consultado seus conselheiros, o governador Festo declarou: você apelou para César você irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenou que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Pelo contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei então que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Até aqui tá bom? Só para a gente começar a entender os últimos momentos de Paulo em Israel. Mas revelação bíblica, ela é composta por camadas, né? Ela não é uma coisa estanque, ela não é uma coisa só. Ela também não fica se reinventando, mas ela é feita de camadas. De sorte que quando a gente deseja, nós podemos nos aprofundar, nós podemos ir em camadas mais profundas. Porque se você fizer uma leitura só assim, na superfície, naquilo que aparentemente está escrito, na aparência, você vai ler a Bíblia de forma literal. Né? Você lê a Bíblia como está escrita, e isso muita gente faz. Agora, leitura literal da Bíblia ela é sempre muito rasa, né? Ela é sempre muito sem o devido aprofundamento. E assim, na superfície, lendo só o que está escrito, a gente fica, então, sem se apropriar das riquezas mais profundas que o Espírito Santo de Deus inspirou aqui. Esse texto é de uma densidade complexa, de sorte que ele vai ser, ele era, ele é, e ele vai ser para as futuras gerações. Por enquanto, talvez existir mundo, para você entender a profundidade disso. Ela não se nega, ela não vai deixar de existir. E assim, nós precisamos, então, sempre que formos fazer uso da palavra de Deus, nós vamos entender que vai requerer de nós um certo estudo, vai requerer de nós um certo empenho. Por isso, essas leituras que nós fazemos aqui de quarta-feira são tão importantes. A intenção delas é que vocês construam aí no coração de vocês e possam, então, estudar a palavra de Deus. Essa é a intenção que nós estamos já há um tempo assim. Por isso nós estamos sempre diante da palavra de Deus de tempo, nós estamos de empenho, nós estamos de estudo, nós estamos de dedicação à palavra. Porque se a nossa leitura for rápida, sem nenhum esforço, se for rasa, aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar, por exemplo, não se revela para as pessoas quando você for transmiti-la. E assim também, se você quiser sair dessa superfície e quiser se aprofundar, você vai descobrir coisas novas, sempre desafiadoras, coisas maravilhosas que você não tinha enxergado. E assim, quando mais fundo nós vamos, mais revelações se vêm e são manifestas assim na nossa vida através daquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. É sensacional isso, é uma coisa meio, parece que sem fim, é um negócio incrível. Semana passada, por exemplo, só para você entender um pouco o que eu quero dizer. Eu falei para vocês semana passada que Paulo foi um sujeito muito sagaz, né? Ele era muito astuto.
Sobretudo quando ele enfrentou as acusações do Sinédrio Judaico lá em Jerusalém, lembra? Por quê? Porque Paulo, muito inteligentemente, ele transferiu todas as acusações que os judeus tinham contra ele para o âmbito da teologia, né? Ele disse, olha, bom, eles estavam acusando, inclusive eles estavam diante de uma autoridade romana, e ele muito espertamente diz, olha, todo esse ódio que eles têm contra mim, sabe o que é? É porque eu acredito na ressurreição dos mortos. Paulo é muito sutil, mas eu quero que você veja comigo aqui. Ele diz, eu não fiz nada, eu não incitei ninguém, nenhuma confusão. Todo esse ódio é porque eu sou fariseu. E porque eu sou fariseu, eu acredito na ressurreição dos mortos. E os saduceus, que é o grupo religioso lá, majoritário, é o grupo do sumo sacerdote, é toda a liderança do Sinédrio, são os maiores cargos ali, não acreditam nisso. Então, por isso, toda essa perseguição, esse ódio. Quer dizer, Paulo está aqui fazendo o quê? Transferindo para a crença na ressurreição dos mortos as acusações e o motivo que os judeus e a liderança tinham contra ele. Mas se aprofunde comigo aqui um pouco nisso que ele está falando, nessa interpretação que a gente está fazendo. Vamos tentar sair da superfície. O que Paulo está fazendo aqui? Pensa comigo um pouco. Em um primeiro momento, se você lê muito superficialmente, de maneira rasa, você vai, como nós já dissemos, Paulo está jogando foco sobre as divergências religiosas teológicas, né? Ok, e elas realmente existiam, isso é uma grande verdade. Mas vamos além. E entenda que essa fala de Paulo, ela é cheia de verdades, mas vamos entender onde está a maior verdade. Quando ele diz, eles me odeiam porque eu acredito na ressurreição dos mortos, na verdade, ele está dizendo aqui, diante de todo mundo, que a única coisa que ele tem feito na vida e pregado é anunciar as boas novas. Por quê? Qual era o anúncio das boas novas? Vocês sabem lá atrás. A pregação do evangelho das boas novas é o quê? Sabe aquele Jesus que vocês mataram na cruz do Calvário? Pois é, ele está vivo. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele vivo está. Essa é a pregação das boas novas. Então, quando Paulo, ele não só acreditava na ressurreição, mas ele pessoalmente testemunhava e pregava Jesus, porque Jesus é a prova que a ressurreição existe. Então, quando ele joga o foco aqui, quando ele colocou todo o foco na ressurreição dos mortos, na verdade ele estava colocando foco na sua pregação, na base de tudo que ele pregava. Porque ele pregava o quê? Que ele ressuscitou. Então, ele não diz, eu acredito em Jesus, eu estou com raiva de mim, porque não, porque eu prego a ressurreição dos mortos. Veja a sutileza, e a gente vai então construindo, né? Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele está vivo, e aquele que nele crê também viverá. Então, por isso Paulo usou esse artifício aqui, e por isso ele diz assim, é por isso que eu estou sendo perseguido. Eu creio na ressurreição dos mortos, né? Veja a sutileza, a razão. Então, a questão é sim sobre a ressurreição dos mortos, mas nesse caso, a ressurreição de alguém muito específico e muito especial, né? Essa é a razão. Então, a gente precisa ir construindo o momento. É preciso entender da leitura para construir as razões que estão ali acontecendo e por que as coisas acontecem. Não tem acaso. Entende como é o texto? O texto é brilhante, é sensacional, né? Mas hoje nós prosseguimos, então, em direção à quarta e última viagem dele. Mas antes de partir, você viu semana passada que o governador ali propôs a Paulo, vamos a Jerusalém, eu vou com você pessoalmente, eu vou contigo, e você vai ser julgado. E nós vamos lá. E ele falou, não, senhor. Eu não vou, eu sou cidadão romano, e o tribunal que cabe me julgar não é o tribunal judaico, portanto eu apelo a César, ele falou. E aí nós iniciamos hoje, lendo que o governador então falou, bom, você apelou a César, então para César você irá. Né? É isso que começamos a ler. E o texto diz aqui, na sequência, que o rei de Israel, Agripa e Berenice, e é importante aqui um comentário. Agripa II e Berenice, diz que eles foram passar uma temporada ali em Cesareia. Cesareia era na praia, uma cidade fantástica. Se vocês tiverem o privilégio de ir lá um dia nas ruínas da cidade, vocês vão ver que era um monumento, um porto, um negócio suntuoso. Mas eu preciso explicar um pouco aqui algo que às vezes a gente não entende quando a gente lê a Bíblia. Por exemplo, no contexto bíblico do Novo Testamento, sempre tem um personagem sempre citado, ele é alguém que é sempre lembrado, e o nome dele é o rei Herodes, né? Vocês sabem do rei Herodes, tantas coisas que a gente lê na Bíblia sobre o rei Herodes, aqui nós estamos de novo vendo isso. Todo o Novo Testamento fala desse rei. Pois bem, quando você ouve no Novo Testamento sobre o rei Herodes, entenda que nós não estamos falando de um rei. Herodes, na verdade, houveram 4, ok? 4 reis Herodes. E esses 4 aqui
no Novo Testamento, nós temos os 4. Só vou te explicar em que momentos aqui, porque é uma linhagem de reis que eram Herodes. Só para você entender aqui, tudo começou com o tal do Herodes o Grande. Herodes o Grande foi o primeiro. Ele era um homem um tanto quanto excêntrico. Ele tinha uma característica que ele tinha uns planos meio megalomaníacos, assim, de construção. Ele gostava de construiu fortalezas em cima de montanhas, construiu cidades maravilhosas. Por exemplo, foi esse rei Herodes o Grande que reconstruiu o templo de Jerusalém com pedras magníficas, que os discípulos falaram para Jesus, né? Jesus, olha que pedras maravilhosas, né? Jesus falou, isso aí vai cair tudo, né? É esse rei Herodes o primeiro aqui, o Grande, que construiu e reconstruiu o templo de Jerusalém em 40 anos. Ele era um homem dado à questão das construções aí. Esse primeiro rei Herodes aqui, vivia onde? Em Roma. Eles eram, e apesar de ser judeu, ele tinha a sua vida baseada em Roma, e em todos os costumes romanos, era praticamente um romano, não tinha de judeu nada, ou então, era um judeu vendido aos romanos. E também por conta disso, não à toa, que Roma, quando Roma tomou o poder, colocou Herodes para ser rei de Israel. Herodes então foi governar lá, a mando de Roma, para obedecer aos ditames de Roma. Então ele se torna lá Herodes o Grande, o rei de Israel. Ele construiu a imensa cidade de Cesareia, ele construiu o templo. Aliás, ele deu o nome de Cesareia para homenagear o imperador César. Enfim, era um pau mandado. Ele fez tudo isso aí, só para você ter ideia. Aí esse Herodes o Grande morreu. E aí no tempo de Jesus já é o segundo, que é o tal do Herodes Antipas. Que não é jamais aquele Herodes que construiu Cesareia, nada daquilo. É um outro Herodes. Esse Herodes Antipas foi aquele que mandou decapitar João Batista. Porque João Batista falou, você é um cara de cachorro, você está tendo um caso com a sua cunhada. Você está me vergonhando a sua cara, seu moleque. Não é isso que João falou? E ele dançou lá a filha da Herodias lá e mandou... Esse rei Herodes Antipas que mandou matar João Batista, decapitá-lo, e é esse que Jesus fala, esse aí é uma raposa. É o segundo Herodes já, só para você entender. Agora, com a morte do Herodes Antipas no tempo de Jesus, nós lemos aqui um pouco sobre isso, assumiu o Herodes Agripa I, que é o terceiro. Já é o terceiro Herodes. E esse Herodes aqui é o Herodes que começou a perseguir a igreja. Lembra quando nós começamos a ler Atos dos Apóstolos na perseguição? Vocês lembram comigo? Então, pois esse não é o Herodes de Jesus, já é o que sucedeu ele, que começa a perseguição da igreja lá atrás. Foi esse Herodes Agripa I aqui que mandou matar Tiago, irmão de João, que nós lemos, que mandou, por exemplo, prender Pedro, porque também queria fazer a mesma coisa com Pedro. Lembram que Pedro saiu da cadeia pelas mãos de um anjo? Pois é esse terceiro Herodes aqui, e que nós já estudamos. E lemos também aqui, às quartas-feiras, como esse terceiro Herodes morreu amaldiçoado. Nós lemos aqui umas quartas-feiras atrás, ele morreu de forma horrível, aliás, a história diz mesmo. Flávio José escreveu sobre a morte dele. E hoje nós estamos lendo aqui um momento de Atos que já é o quarto Herodes. É o quarto rei. Não é um rei novo, mas é o quarto Herodes, e o nome desse é Herodes Agripa II. Por isso o rei Agripa. É o quarto da linhagem de Herodes, tá bom? É o quarto que assumiu lá. E assim, como o primeiro Herodes, todos eles tinham essa característica, porque eles eram de origem de família judaica, mas eles viveram a vida inteira em Roma, eles frequentavam as rodas do império, eles eram pau mandado de Roma, e por isso tinham o privilégio de governar Israel, de ser rei de Israel. Então é desse cara aqui que nós estamos falando, é desse cara que Paulo vai se bater com ele agora. Eu quero que eu estou explicando para você entender. Eles conheciam muito bem o judaísmo. Eles sabiam do que se trata, eles sabiam tradição, e assim eles tentavam, por um lado, agradar os judeus. Por exemplo, o Herodes o Grande construiu o templo, porque ele falou para Roma, se vocês não reconstruírem o templo de Jerusalém, vocês não têm nada desse povo, eu conheço eles. Então, eles queriam agradar os judeus, mas eles obedeciam, na verdade, e são os romanos. Eles não tinham nada de judeu, eles não obedeciam a lei de Moisés, eles não obedeciam a religião, nada. Então, nesse momento de Atos aqui, Herodes Agripa II é rei de Israel, e aqui diz que ele e Berenice, a sua irmã, ele e a irmã dele vão tirar umas férias na praia. E aí vão para Cesareia, uma cidade linda, maravilhosa, e como estavam demorando, diz que o governador, Festo, decidiu falar sobre Paulo, porque Paulo está ali sob custódia, né, antes de ir para Roma. Festo diz ao rei, bom, a liderança do Sinédrio queria matar esse sujeito, e eu confesso que eu não vejo motivo para matar ele. Não somente, eles estão acusando ele de teologias aí, porque eles dizem assim, eu tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da própria religião deles, de um certo Jesus que já morreu, e Paulo fica falando que ele está vivo. Esse é o problema deles, né? Quer dizer,
O problema realmente é a ressurreição. E ele apelou para César, ele assim, ele está guardado aqui porque eu vou mandar ele para Roma. Veja o verso 22. Então o rei Agripa, Herodes Agripa, II, disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. Já tinha ouvido falar de Paulo. Ele respondeu, amanhã o senhor vai ouvi-lo. No dia seguinte, Agripa e Berenice, sua irmã, vieram com uma grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens mais importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse, ó rei Agripa, todos os senhores aqui presentes hoje, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque ele apelou ao imperador, eu decidi enviá-lo a Roma. No entanto, eu não tenho nada definido a respeito dele para escrever para o imperador. O que eu escrevo? Por isso eu trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem dizer as acusações contra ele para o imperador julgar ele. Não sei o que eu falo. Quer dizer, o governador não sabe o que dizer ao imperador de acusação para mandar Paulo lá. Ele apela ao rei para ajudar ele a encontrar algo que justifique sendo levado, então, Paulo para ser julgado em Roma. Veja o capítulo 26, onde nós chegamos. O texto diz assim, então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. Aí lascou. A seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Vamos entender aqui Paulo. Ele diz assim, ó, rei Agripa, eu considero-me feliz por poder estar hoje na sua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias dos judeus. O senhor conhece bem isso aqui. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como eu tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e eles podem testemunhar, se quiserem, que como um fariseu, eu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião, o farisaísmo, né? Agora eu estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Essa é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Vamos entender essa fala de Paulo aqui, vamos construir essa defesa dele. Eu acho muito linda essa defesa firme na teologia de Paulo, porque para ele, desde sempre, né? Ele disse, Paulo conseguiu enxergar que Jesus nada mais é do que o cumprimento de todas as promessas que Deus fez na Bíblia, no Antigo Testamento inteiro. Tudo que está prometido de esperança aqui, o nome é Jesus. Paulo construiu isso muito bem. Isso eu acho maravilhoso aqui. Ele já tinha dito isso em outras ocasiões. Deus cumpriu as promessas que ele tinha feito aos nossos antepassados, enviando Jesus. Quer dizer, Moisés já tinha dito que viria depois dele outro profeta muito maior que ele. Pois é, já veio. Entende aqui o que Paulo quer dizer aqui? E as 12 tribos aguardam essas promessas esperançosamente há milênios, e Jesus, que ele viria, e então ele é a nossa esperança. Jesus é aquele que nós esperamos, nós judeus, há tanto tempo, é o que Paulo diz. Olha como isso é maravilhoso. E Paulo tem uma ótima leitura do Antigo Testamento. Ele era um fariseu. Tudo que Paulo sabia era sobre as Escrituras, ele entendia isso como ninguém. Paulo sabia das promessas a respeito do Messias em todo o tempo, na Torá. Ele sabia das promessas do Messias nos profetas. Ele sabia das promessas do Messias que estava nos Salmos. E ele olhou para isso e encontrou aonde em Jesus ele cumpre tudo que está escrito sobre ele. Ele é o Senhor enviado, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus. Essa é a leitura de Paulo, maravilhosa. Ele sabe diante, quer dizer, quando encontra Jesus, ele sabe diante de quem ele está. Por isso Paulo diz, Jesus é a grande esperança do povo de Israel, prometida desde muito por Deus. E é por causa dessa esperança que nós temos, que ele é, que eu estou sendo perseguido. Veja o verso 8, só para a gente entender bem. Ele pergunta assim, por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, eu lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar.
Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Mas numa dessas viagens indo para Damasco, com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que comigo iam, no caminho. Então ele começa a narrar aqui novamente detalhes do dia em que Jesus jogou ele por terra. Em sua defesa, a força da pregação de Paulo é lindo, porque ele não fala do que ele acredita, ele fala do que ele viveu, né? É testemunho, isso é maravilhoso. Aí o verso 14, ele diz, ó, todos nós caímos por terra, naquele dia. Então eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, ele vai floreando aqui o negócio, né? Em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará mais dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor, eu sou Jesus a quem tu está perseguindo. E direto Jesus diz, agora levante-se e fique de pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunho do que você viu ao meu respeito e do que você ainda vai ver, do que eu vou te mostrar. Eu o livrarei do seu próprio povo e livrarei dos gentios, aos quais eu estou te enviando agora para abrir-lhe os olhos, aos gentios, e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vamos entender isso aqui, porque você tem que entender para quem que Paulo está falando isso. Para quem? Né? Porque, observa aqui, ele nem fala do judeu Ananias agora, né? nessa outra versão, ele nem fala de Ananias. Ele está falando com um rei que é de origem judaica, mas que de judeu mesmo ele não tem nada. É para esse que ele está pregando. Esse aqui é mais gentil do que qualquer outro, esse rei e esse povo que estava ali. Aliás, o Festo também. Nenhuma das linhagens de Herodes obedecia ao judaísmo. Não podiam ser considerados. Paulo diz que caiu no chão e Jesus manda ele se levantar na hora e ir anunciar o seu nome e mais, porque Deus ia livrá-lo dos judeus e dos gentios. Então Deus enviou ele aos gentios, olha o que ele está falando, para convertê-los das trevas para a luz e para tirar eles das garras de Satanás, porque Satanás estava aprisionando os gentios. E ele está falando isso para quem? Um gentio. Olha para que ele está dizendo. E Jesus me mandou dizer a vocês, gentios, para que recebam o perdão dos seus pecados. Creiam nele. Veja o verso 19. Essa defesa é maravilhosa. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão que eu recebi lá atrás de Jesus. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judeia, também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar. Mas eu tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo eu estou aqui e dou o meu testemunho, tanto a pessoas simples como a gente importante como vocês. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Por trás disso aqui tem... Paulo está pregando para um homem que era considerado um gentio. É isso que ele está fazendo aqui. Um homem que não obedecia aos preceitos judaísmos. E por acaso era rei, só isso, não é só rei. Afirmando que Jesus mandou ir aos iguais a ele, aos gentios, para dizer que eles se arrependessem e se voltassem para Deus urgentemente. Porque Satanás tomou conta da vida deles, só isso. A quem Paulo está se referindo? A todo mundo que está ali, aos presentes. E não por acaso, todos os gentios. E eu quero que você entenda isso. Quantos pregadores você acha que teria essa ousadia, essa coragem hoje? Hã? Pois é. Paulo não tem compromisso nem rabo preso com ninguém. O compromisso de Paulo aqui é com a verdade chamada Jesus Cristo e só com isso, e era isso que estava dentro do seu coração, é isso que Paulo vai falar, doa quem doer, independente do que acontecer. Entenda isso. Observe que é uma fala muito complicada de dizer sobre para um gentio. Mas ele tem que dizer, porque é a verdade. Dizer a um gentio que era a maior autoridade em Israel ainda, que ele precisava se arrepender e que ele precisava se render a Jesus, porque Satanás tem reinado na vida dele. Porque você acha que Paulo está preocupado? Que não, Paulo vai falar, ele tem que falar, ele fala para quem quer que seja. Ele era um homem culto e ele prega não importa para quem, ele vai dizer o que tem que ser dito, não importa doer a quem doer, pode doer, afinal de contas era verdade e ele vai falar.
Ele vai ministrar, ele vai pregar. Em outras palavras, nesse caso, Paulo dizendo ao rei, ao governador e a um monte de milionário gentil ali que ele sabe se converter e tomar vergonha na cara. Só isso. Observa aqui o verso 24. A esta altura, o governador Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo? As muitas letras te estão levando à loucura. E Paulo respondeu: estou louco não, excelentíssimo Festo. O que eu estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas, e eu posso falar com ele abertamente porque ele sabe de tudo. Eu estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou em nenhum outro lugar, se passou aqui mesmo, em Israel. Esse homem é ousado demais. O Festo interrompe ele porque ele está sendo afrontoso. Interrompe ele porque essa fala é complicada. As muitas letras estão te deixando doido, rapaz. Você não sabe para que você está falando. Você leu demais. Você está ficando doido. Ele interrompeu. Mas querer interromper Paulo, querer impedir que Paulo fale sobre arrependimento e sobre a salvação de Jesus é só um negócio impossível. É só um pouco demais. Ele não vai escalar. Observe a ousadia. Eu não estou louco, não. Eu estou falando com o rei e ele sabe o que eu estou dizendo. E ele sabe que tudo isso se passou aqui mesmo em Israel. Veja o verso 27. Ele vira para o rei e fala assim, ó: rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que o senhor crê. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão... O rei disse: você acha que em tão pouco tempo você pode me convencer a me tornar um cristão? Esse cara é folgado. Veja que ele está chamando a memória, porque Agripa tem uma origem judaica, e ele tá chamando a linhagem judaica esquecida, e não seguida do rei. Você crê nos profetas? Eu sei que você crê. Né? Pois é, eles que anunciaram Jesus. Não tem novidade aqui. Lembra que eu falei que para Paulo o que importa aqui, a única coisa que importava era arrastar quem fosse para Jesus, se fosse 1, 2 ou 100, não importa. O que é importante seja quem for. Paulo está querendo sim converter o rei. Herodes Agripa II e ponto final. Você está querendo em tão pouco tempo me converter a Jesus? E a resposta é: demorou. Estou mesmo. Veja o que ele diz, versículo 29. Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, não importa. Eu peço a Deus que não apenas tu, ó rei, mas todos os que me ouvem hoje aqui se tornem como eu. Evidentemente não nas algemas, porque eu estou preso. Não me importa se eu tenho pouco tempo, mas eu quero sim converter todo mundo, quero converter o senhor, ó rei, e todo mundo que está aqui hoje, eu quero que vocês se rendam a Jesus. E eu fico aqui, né, encantado, que todo mundo possa crer como eu creio, ser como eu, menos prisioneiro, lógico. Então, é uma fala que eu não sei, eu não sei se eu estou louco, mas assim, isso para mim, esse negócio desse ímpeto aqui, dessa vontade, essa determinação de Paulo em evangelizar e testemunhar Jesus para quem quiser ouvir, é um negócio que para mim tem um peso, tem uma importância, tem uma medida, seja pobre ou seja rico, seja importante ou seja ninguém, é com pompa ou sem pompa, é pregar rápido ou pregar com muito tempo, não importa, porque Paulo tinha uma determinação, Paulo tinha uma garra, ele tinha uma gana para aquilo que realmente importava. O que importava? Evangelizar e testemunhar o nome de Jesus enquanto eu tenho a oportunidade de viver. Eu não sei como é que é isso para você, mas para mim é só a base de tudo que nós somos. Por que eu digo isso? Porque algo que anda meio perdido em nosso tempo, nesse mundo evangélico que a gente vive, é essa questão do evangelismo, né? Não sei se você já parou para pensar nisso. Porque as pessoas antigamente evangelizavam de uma forma, as pessoas saíam e falavam de Jesus, né? As pessoas iam nas portas, a gente chegou a fazer isso, né? Bater de porta em porta, falar de Jesus para as pessoas, e as pessoas: você não quer fazer oração para mim? E a gente orava, a gente visitava os lares, enfim. Mas depois da década de 50, na década de 50 começou a usar o rádio. E depois, no final da década de 70, começou a usar a televisão. E aí, o evangelismo começou a tomar outro rumo, entende? Começou a mudar um pouco. E quando eu falo de evangelismo aqui, eu estou falando desse desejo de falar e anunciar o nome de Jesus para pessoas que não conhecem ele, e se evangelizar. Às vezes a gente, né, confunde um pouco o que é evangelizar. É falar,
dessa coisa, anunciar para quem não sabe quem ele é. E assim como Paulo está fazendo aqui, isso é evangelismo. Observe que depois de algumas décadas, o evangelismo mudou muito. Hoje em dia e por conta disso, esfriou. Esfriou o quê? O desejo das pessoas de anunciar Jesus para quem não conhece. Isso é uma realidade. Hoje em dia você evangeliza através do Instagram, é isso? É isso que você fala com as pessoas de Jesus através do Instagram? Não sei. Eu sei que mudou. Porque a verdade é que em nossos dias as pessoas não evangelizam mais. No máximo, as pessoas se limitam a falar de Jesus para crentes de outra igreja, para quem é igual a ele. Porque se sente à vontade. Infelizmente, é o famoso pescar no aquário dos outros, né? Esse é um termo que tem aí. Por essa razão eu fico sempre tão encantado com Paulo e com esse fervor de anunciar o evangelho para quem não conhece Jesus, usando todas as oportunidades que ele tinha. Ele tiver onde está na cadeia, ele está no palácio, ele fala, eu vou falar de Jesus porque esse povo precisa conhecer esse Jesus que eu conheci. Então, essa talvez não, com certeza deveria ser também, sem dúvida, o nosso direcionamento. Deveria ser uma coisa que esteja dentro de nós. Por exemplo, essa comunidade aqui é uma preocupação minha, sempre foi. Por isso que nós sempre usamos, tradicionalmente, os eventos que nós fazemos, sejam eventos de casais, de crianças, de jovens, como uma ferramenta evangelística. Nós sempre fizemos isso aqui, né? Sempre. E isso é muito importante, porque esses eventos são oportunidades evangelísticas muito fortes. E assim nós sempre gostamos de convidar pessoas pessoas que não são da nossa igreja, mas são pessoas que não conhecem o Senhor. Eu quero que você entenda isso. Nós já gastamos dinheiro com isso, para convidar pessoas que não conhecem o Senhor, não convidar pessoas que já são de outros aquários. Vocês entendem isso quando vocês forem fazer exemplo? Porque o evento é importante. Mas não adianta ficar fazendo evento de crente para crente. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda, Paulo, aqui muitas pessoas, por exemplo, passaram a congregar conosco porque foram frutos desses eventos. Conheceram o Senhor, gostaram, ficaram impactados e vieram. Aliás, eu não sei se você se lembra, mas você só teve o privilégio de ver Jesus entrando na sua vida porque alguém falou de Jesus para você, alguém te convidou, sim ou não? Para você ver como isso é importante, por isso é tão importante essa disposição de Paulo de falar do Senhor, para convidar quem não conhece o Senhor para ouvir. Você não sabe, né, Jesus? Eu vou te apresentar a Ele. E querido, nós podemos e precisamos fazer isso com toda a ousadia do mundo. A gente tem vergonha. E nós não temos que ter vergonha não, porque não existe orgulho maior nesse mundo do que anunciar o nome de Jesus Cristo, que é sensacional, é maravilhoso, é o nosso Senhor. Por exemplo, nossas orações intercessórias têm uma força evangelística muito grande. A gente faz isso desde que a gente se converteu. Muito. E assim eu queria declarar agora a minha imensa alegria, a minha satisfação, a minha gratidão, porque a gente, há algum tempo atrás, convidou vocês a um desafio de recomeçar as nossas orações nos lares, e vocês têm feito isso de uma forma linda de novo. Isso tem dado frutos. Eu tenho visto coisas espirituais acontecendo através desse trabalho que vocês... Eu recebi testemunhos lindos desse trabalho de intercessão nos lares. Testemunhos maravilhosos. Eu fiquei muito tocado, assim, para as pessoas se permitindo ser essas ferramentas na mão de Deus, seguindo esse exemplo aqui. E apesar disso, apesar de toda a minha alegria, eu quero desafiar vocês, eu quero ampliar esse desafio, para que, se nós tivermos oportunidade, vamos visitar e orar por lares de pessoas que não ainda conhecem e não se renderam ao Senhor. Isso seria ótimo. Porque é fundamental no trabalho de fazer o nome de Jesus ser conhecido. Não que nós não possamos orar pelos nossos, nós podemos e devemos. Mas nunca se esqueça que nós também temos que levar com o mesmo ímpeto evangelístico que nós aprendemos com Paulo aqui, para pessoas que não conhecem Jesus. Porque uma pessoa que é da igreja, ela tem a oportunidade de ir para a igreja e seguir, mudar e ouvir uma palavra, ouvir um louvor. Mas e as pessoas que nessa oportunidade têm, que não sabem, que ficam com o discurso furado a respeito do Senhor? Se nós não alcançarmos essa cúpula aqui de gente, se Paulo não vai lá, eu falei, esse povo nunca ouviu falar de Jesus e nunca vai. Se eu não falar aqui, eles vão ouvir, então eu vou abrir a boca e vou falar. Quer dizer, esse ímpeto é fundamental. Então, quando eu digo que nós temos que nos apossar desse momento, é porque o Senhor conta com homens e mulheres com esse mesmo empenho de Paulo aqui, para falar de Jesus. Nós precisamos disso, queridos. Isso é a base do que é a nossa vida hoje. Nós já não saímos nas portas, como faz os nossos irmãos testemunhos de Jeová, né? Mas nós temos que abrir a nossa boca e falar. Porque como é que as pessoas vão saber se nós não falamos? E eu quero que você tome posse disso, em nome de Jesus. Essa nossa disposição de convidar as pessoas para ouvir uma palavra no domingo. Eu não estou bem. Mas fala, Jesus é bom. Jesus é bom, não. Vamos lá na igreja que nós vamos se aconselhar, você vai ouvir uma palavra, vai mudar a tua vida.
Nós precisamos ter essa disposição, isso é muito importante. E eu tenho certeza que o Senhor não vai te decepcionar. Pode convidar, porque o Senhor não deixa a gente decepcionado. Eu tenho certeza absoluta, mais ainda, que todos nós convivemos com situações, e muitas, com pessoas enfrentando lutas e lutas homéricas. E pior, sem saber que Jesus pode ajudá-lo, sim ou não? Se eu for perguntar para cada um de vocês vão me contar um testemunho de uma pessoa que você viu que está mal e nem sabe que Jesus é uma possibilidade na sua vida, querido. E por essa razão, entenda que você aqui é Paulo, abrindo a sua boca e declarando a verdade que te alcançou e mudou a sua vida, e que se a pessoa quiser, ela também vai ser mudada. Eu não sei quem, o seu vizinho, só quem for. Nós precisamos disso. A obra de Deus precisa disso. Paulo, ousado, abre a boca e fala de Jesus para quem estiver do seu lado, não importa quem, pode ser o seu, quem for. Ele quer converter todo mundo, e o texto diz que Agripa e Berenice, então, vieram com grande pompa, né? Entraram na sala de audiências com altos oficiais, os homens mais importantes da cidade, e Paulo manda Jesus em todo mundo, e está acabado. E vai ser rei, governador, autoridade, bacana, e não importa. E isso aqui é lindo porque Deus espera isso de nós. Deus espera isso do nosso trabalho em nome de Jesus, amém? Você tem sido munido aqui de ferramentas para compreender o Senhor, esses estudos são fundamentais, e tem essa função de fazer o nome de Jesus propagar e ser levado, amém? Verso 30 diz que o rei se levantou, com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados, e saindo do salão, falando entre si, ele falou, esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa disse a Festo, ele poderia muito bem ser posto em liberdade se ele não tivesse apelado para César. Agora, né? Por que não falou antes, né? Bom, não falou antes porque a gente sabe, ele não sabia, mas a gente sabe que tinha alguém que já tinha decidido que Paulo tinha que testemunhar o nome de Jesus em Roma. É por isso que não tem jeito. E assim, finalmente, Paulo vai ser levado para Roma. Quer pôr nosso mapa aí, irmã? Da quarta viagem. A última viagem de Paulo. Capítulo 27, nós vamos encerrar o texto de Atos Apóstolos nos próximos dias, tem até o capítulo 28, são 2 capítulos muito intensos, eu vou começar a ler hoje só, mas... Então o capítulo 27 diz, quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns dos outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que suprissem as suas necessidades, né? Então veja, Paulo é colocado em um navio que saía de uma cidade chamada Adramítio, era uma região ali, uma cidade, e iria percorrer algumas ilhas da Ásia, né? Eu estou sem o meu trenzinho aqui, mas ele está em Cesareia, todo mundo está vendo Cesareia, do lado direito? E ele ali, então, ele vai tomar um navio, e o navio, ele vai percorrer algumas ilhas ali, né? É um primeiro momento, isso você precisa entender. Eles saíram de Cesareia, navegaram rumo para o norte, tá? E é interessante aqui você entender que eles viajou, era ele preso e mais alguns presos, todos sob a responsabilidade de um centurião romano, um homem lá da realeza, um homem forte. E ele é de um regimento do imperador. E ele acompanharia Paulo e os outros até Roma. Então eles entraram em um navio que vai fazer parte da viagem, não é um navio direto para Roma, não tinha. E aí lá, o centurião, onde chegasse, seria incumbido de arrumar outro navio para pôr eles e levar até Roma, até chegar em Roma. Então eles saíram de Cesareia e foram para o norte, né? Viajaram para o norte ali, chegando na cidade fenícia de Sidom, Tiro e Sidom ali, né? Ali já é fora de Israel, nos limites de Israel, mas é região dos fenícios ali. E lá o centurião, o navio vai atracando, com certeza descarregando mercadoria, enfim. E o centurião, num ato de bondade com Paulo, deixa ele descer do navio ali em Sidom, para que Paulo encontrasse uns discípulos que pudessem ajudar Paulo nas suas necessidades. Precisava tomar um banho, comer, precisava, sei lá, algumas vezes. E o homem permite, e ele vai, né? E aí nós veremos que em todo esse tempo, e eu acho bonito esse cuidado, essa bondade, porque em todo tempo você vai ver, essa vai ser uma viagem de muita dificuldade, uma viagem muito difícil, mas em todo tempo, Paulo está guardado pelo Senhor. Deus não tira o pé do lado dele um segundo. Afinal, o plano desde o início era que o destemido Paulo falasse de Jesus para os gentios e para todas as autoridades romanas. E quem planejou isso foi Deus, e quem ia garantir que isso ia acontecer era o Senhor. Então você vai ver nessa leitura
que nós vamos fazer? Que o Senhor é o tempo todo. Acabou as dificuldades? Não, tem muitas, mas Deus era com ele em todo o tempo. Em cada situação que vocês nem imaginam. E eu vou ter que interromper nessa leitura aqui, porque senão a gente ia lendo, né? Mas eu vou ter que parar, porque senão não cabe. Mas é preciso que você compreenda e se aprofunde um pouco aqui naquilo que a leitura da palavra de Deus quer revelar nesse momento. Esse momento de Paulo em Israel é muito revelador dessa ousadia. Primeiro que ele diz, não, você vai morrer. Fala, não importa, eu posso morrer, mas eu vou morrer pelo nome de Jesus, eu vou morrer abrindo a boca, eu vou dizer para eles quem é Jesus. Quer dizer, esse tempo todo revela, ela nos mostra que o Senhor tinha planos para realizar no mundo em que Paulo viveu. Isso é um ponto passivo. Quem estava fazendo tudo isso não era Paulo. Quem estava realizando tudo era o Senhor. E nós entendemos isso como um negócio já compreendido. Mas nós podemos olhar para isso de uma forma superficial. E aí, se você olha para isso, você acha que é um acontecimento de um contexto de 2000 anos atrás. Tudo bem, é uma história de um grande homem de Deus. Mas se nós também quisermos nos aprofundar nisso, você vai entender e vai se apropriar daquilo que o Espírito Santo de Deus está querendo dizer para você. Eu quero que você vá mais a fundo. Se nós ficamos lendo isso achando que é um problema do Espírito Santo de Deus, é um problema do apóstolo Paulo, eu quero dizer para você, você não vai se apossar daquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer na tua vida através desse texto. Entende quando eu digo se aprofundar? Agora, se nós quisermos mudar as coisas à nossa volta, se nós quisermos que o Senhor seja uma verdade, nós temos que nos conscientizar que esse também é um problema nosso, não só deles. Isso é muito importante, você é a igreja do Senhor. É verdade, ele tinha planos para realizar no mundo que Paulo viveu. Mas eu pergunto, hoje não tem mais? Essa história é sobre Paulo ou é sobre o que o Senhor espera na vida de um servo de Deus? Quando você ouve um testemunho na igreja, você está ouvindo um testemunho de uma pessoa que teve um livramento, ou você está ouvindo um testemunho sobre aquilo que Deus pode fazer na sua vida? Eu digo isso porque as pessoas têm olhado para a palavra de Deus de uma forma muito superficial. As pessoas ouvem a palavra, a pregação, nossa, aquela palavra foi uma bênção. Ai, se o meu marido ouvisse. Né? Aquela palavra foi maravilhosa. Ah, se aquela vizinha atribulada minha soubesse disso. A gente olha de uma forma meio rasa, querido, em nome de Jesus. E eu queria que você entendesse hoje, entenda que o que é espiritual em tudo isso, que nós fazemos, aquilo que você lê. Porque a intenção desse testemunho de Paulo é nos dizer que ele tinha e continua tendo planos para o mundo em que nós vivemos até hoje, em que você vive. Deus não mudou. Ele é o mesmo. O coração dele é o mesmo. E é importante que você faça essa leitura, levando em conta que é sim, é de Paulo que a narrativa está falando, mas espiritualmente, isso diz respeito a minha e a sua pessoa. São posições que cabem a nós. Nós temos que tomar isso para nós em nome de Jesus. É para isso que serve a revelação. O nome disso é inspiração. É assim que a gente abre o nosso coração para receber a palavra de Deus. Não é dizer, nossa, que bênção, né? Glória a Deus. Aí você pergunta, o que foi a palavra mesmo? No outro, não sei, né? Não lembro. Não recebeu, não entrou. Jesus não entrou, lembra domingo? Jesus não entrou. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Isso é revelação. E eu oro a Deus para que o povo de Deus se inclua nisso. Para que você aprenda a ler a Bíblia, porque existe um Deus que é o mesmo Deus de Paulo, e esse Deus não muda. E se ele tinha planos para fazer lá, 2000 anos atrás, na vida de Paulo, ele tem planos para fazer na tua vida até hoje, e que por acaso são os mesmos. Ele quer que o nome dele seja conhecido. Ele quer que o nome dele seja propagado. Aonde, pastor? Vou para a África? Não, querido. Com a sua vizinha, ué. Com o seu colega de trabalho, com o seu colega de sala. Nós temos que deixar de ser crente secreto. E nós temos que olhar para esse homem e entender. Por isso ele vai se revelar através desses testemunhos. E é muito importante que você se coloque como parte desse plano traçado no coração de Deus lá atrás, que continua até hoje e vai continuar por não sei quantos mil anos. Porque Ele conta com você, Ele conta comigo, Ele conta conosco em nome de Jesus. Às vezes o Senhor quer usar a sua vida para alcançar tantas pessoas. Mas se nós ficamos lendo a Bíblia como um lindo livro de histórias empolgantes e maravilhosas, não acontece nada, não vai acontecer nada na tua vida e nem no mundo que você vive em nome de Jesus. Amém? Você entende esse momento? É tão importante. O apóstolo Paulo se tornou um grande nome da igreja, a igreja do Senhor Jesus. Ele se tornou um grande, mas não ficou por aí. Depois de Paulo morreu, vieram outros. Vieram outros grandes homens de Deus e tantas outras mulheres de Deus maravilhosas. E todos eles têm uma coisa em comum. O quê? Eles aceitaram se colocar à disposição do Senhor para ser essa ferramenta. De fazer o quê? De anunciar o nome de Jesus. Isso é fundamental. Nós não podemos abrir mão disso.
Nós vivemos um tempo que o povo vai para a igreja para se sentir legal, gostosinho, bem. Ai, que delícia, ai, glória a Deus. Está tudo bem, pode se sentir gostosinho. Mas o C.S. Lewis diz que se fosse para ficar bem felizinho, ele tomava uma garrafa de vinho que era mais fácil. Porque ir para o Senhor não é para ser felizinho, é para ir lá propagar o nome de Jesus. Amém. Esse é o testemunho que Paulo nos deixa de uma maneira tão maravilhosa, em nome de Jesus. Então, querido, é importante que você entenda que outros vieram e tiveram essa disposição. Todos aceitaram abrir a boca e deixar no mundo que viveram a marca de um espírito que deseja mudar as coisas. Esse é o nosso trabalho nesse mundo. Não é o trabalho do pastor que prega na igreja, é o trabalho de todos os servos e servas de Deus, em nome de Jesus. E que o apóstolo Paulo possa ser esse testemunho na nossa vida. Então, minha oração é que eu e você sejamos esses aí, esse povo, com essa garra, com essa determinação de Paulo, porque assim também para nós as coisas serão diferenciadas como foi para ele, em nome de Jesus. E nós seremos lembrados, nós seremos honrados, porque Paulo foi honrado, e nós também seremos em nome de Jesus, porque esse ministério está sobre nós hoje, e você precisa tomar posse disso em nome de Jesus. Amém? Amém. Você entende isso? Então, glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. E vamos louvar